Aí continuando aqui, irmãos, completando o vídeo anterior, né? Sobre o conceito de primeiro Romano, né? Em primeiros Romanos está se falando o que? Da mulher igreja, e não da mulher normal, né? Porque quando fala aqui que porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, né? Aqui está se referindo a outro Deus, entendeu? Porque uma mulher, ela troca a sua relação íntima por outra, né? Se aqui fosse outra, está se falando da mulher normal. Mas a gente vê que aqui está se falando da mulher igreja, né? Mulher igreja. E já aqui, né, em Deuteronômio, né? Deuteronômio 25, a mulher não usará roupa de homem, nenhum homem veste peculiar de mulher. Aqui a gente vê que está se referindo literalmente, né? Como homem e mulher. É diferente do contexto igreja. Por isso que muitas vezes a gente não consegue compreender a escritura e começa a interpretar de uma forma que vai julgar o seu próximo, né? A gente não pode julgar o seu próximo, porque quando a gente entende sobre a homossexualidade, o que é que está escrito? Que Deus não faz acepção de pessoas, né? Porque Deus, tipo assim, o homossexual, ele não nasceu, ele não se tornou, ele nasceu homossexual, né? Quando a gente lê sobre os eunucos, né, os eunucos de nascença, né, a gente entende que são os homossexuais, entendeu? Aí também essa mal interpretação que existe aqui também, Deuteronômio, né? Deuteronômio, não, de Levítico, né? Levítico 20, né? Aqui. Levítico 20 no 13. Se um homem se deitar com outro como se fosse mulher, né? Ou seja, um homem ele não pode vestir roupa de mulher, entendeu? Ele se deitar com o outro com veste de mulher, não pode, por quê? Porque fere a lei de Deus, né? O que é que diz que em Deuteronômio, né? Deuteronômio 22:5 diz que a mulher não usará roupa de homem, nem o homem vestir roupa de mulher, entendeu? Fere a lei de Deus. Deus não proíbe a homossexualidade, né? O que existe são interpretações erradas, né? Tipo assim, eu falo assim, é, João, vá para a casa de seu pai como se fosse mulher, né? Como se fosse mulher. O que é que você vai fazer? Você vai chegar lá com uma roupa de mulher, né? Com uma roupa de mulher, entendeu? A gente com esse como aqui, ele dá um leque né? Agora, se a palavra fosse direta, né? Se um homem não se deite com outro homem, entendeu? Mas ela não dá, ela não é direta. Ela dá, né? Um homem não se deite com outro homem como se fosse mulher, entendeu? Ou seja, não pode trajar roupa de mulher, né? Quando a gente vai para Levítico 18, né? Que fala sobre a lei do casamento, né? Levítico 18, do 6 ao 23. O que é que está escrito assim, né? Não se deitar, né? Com seu pai, com sua mãe, com a irmã, com o tio, tia, madrasta, com a nora, né? Com a mulher do teu irmão, tá entendendo? Aí se a pessoa sai dessas pessoas declaradas aqui, não é proibido por Deus, entendeu? Uma pessoa, né? Um homem que não casa, que não tem relação com seu pai, com sua mãe, com sua irmã, né? Seu tio, sua tia, sai dessas características aqui, pessoas que não se caracterizam. Aí o homem ele pode ter relação com o outro fora da sua parentela, entendeu? Fora da sua parentela. É por isso que a gente tem que entender as escrituras para não interpretar, né? Para não interpretar mal e não pecar contra o nosso próximo, né? Porque o que existe é o que? São interpretações erradas por parte dos líderes religiosos, né? Porque tipo aqui quando fala aqui, né? Em 1 Coríntios 6:9, né? Não herdarão o reino de Deus, né? Porque a gente tem que entender que herdar o reino de Deus é uma coisa e o inferno é outra, entendeu? Quem não vai herdar o reino de Deus? Idólatras, né? Quem são idólatras, né? Os cristãos, né? Cristão, ladrões, tipo quem está ensinando que dízimo é dinheiro, né? Está distorcendo a palavra de Deus e ao mesmo tempo se tornando um ladrão porque Deus não mandou recolher dinheiro de ninguém, né? Se torna avarento, né? Maldizentes, roubadores, injustos.
Mas no meio desses aqui tá o quê? Afeminados, né? Quem são os afeminados realmente somos os homossexuais, né? Mas aqui não está se referindo ao inferno, porque isso aqui está se referindo ao reino, porque vai existir um reino de Deus, né? E está escrito vai ter reis e sacerdotes, né? Aí os afeminados, ele está desqualificado como um rei e um sacerdote, mas ele vai fazer parte do povo, né? Aí quando fala aqui em Levítico, né? Levítico está se falando da lei do sacerdote, né? Aquele que tiver o testículo quebrado, né? Quem que pode, quem é que tá nessa qualidade de testículo quebrado, né? Só pode ser os afeminados, entendeu? Os afeminados. É quando a gente vai aqui para, porque aqui é Apocalipse 3:21, né? O vencedor dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, entendeu? Ao vencer, eu faloei coluna no santuário do meu Deus. No caso, vão ser escolhidos reis e sacerdotes, né? Entendeu? Aí no caso, os afeminados, por ele não cumprir, né? Ele não, pela lei de Deus, ele não pode ser rei e sacerdotes por conta de também ter o testículo quebrado, né? Testículo quebrado. Agora vamos ver lá pro inferno. A gente vai para o inferno, né? Aí Apocalipse 21:7, né? Ao vencedor herdará estas coisas, né? E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, né? Covardes, incrédulos, abomináveis, né? Porque abomináveis, há muitos que... Quem são os abomináveis? Né? Aquele que... Tipo um homem que ele se veste de mulher. É abominação, né? A prática sexual de homem com homem não é abominação. O que é abominação é um homem que se veste de mulher. Tipo, um homem que tem relação com a mulher menstruada. É abominação. Entendeu? Um homem que se deita com animal. É abominação. Aí são os abomináveis. Entendeu? Tipo, o homem que tem relação com o tipo um homossexual, que ele sente desejo por homem, né? Do seu próprio sexo. A prática sexual dele não é abominação. O que se torna abominável é quando ele se veste de mulher, tipo um travesti, né? Um homem, porque o homem que se veste de travesti, ele é abominável por Deus, porque está escrito na lei para ele não cumpre, né? Se está escrito na lei de Deus que não pode vestir roupa de mulher, ele veste, ele se torna abominável. Não é o seu ato, o seu desejo por outro homem, né? Porque um homem ele pode viver normal com a sua integridade, ter uma relação íntima com o outro, né? Tantos pais de família aí, né? Que pai de família não, eu tenho colegas, né? Que a gente conhece que são homossexuais, né? Mas trabalham normalmente, são muito legais, são gente muito de bem, né? Porém, pela prática, né? De interpretações erradas são julgados, né? Mas hoje eu vejo na escritura que não existe, porque a gente tem que entender que Deus faz tudo perfeito, né? Se Deus ele fez um homossexual com desejo de não ter o desejo de mulher, né? Ele nasceu porque Deus o fez, né? E ele deve ser feliz do jeito que Deus o concedeu a nascer, né? Agora vamos aqui quando vai pro lago de fogo, né? Tipo os feiticeiros, né? Os feiticeiros, tipo uma pessoa que lança um feitiço na cabeça da outra, né? Dizendo que dízimo é dinheiro, se o cara não dá o dízimo vai pro inferno. Ele tá lançando um feitiço na cabeça. E muitos, por não ter conhecimento, vai dar o dízimo por conta do feitiço que foi lançado na cabeça dele, né? Tipo os idólatras, né? Que são os idólatras, né? É idolatra dinheiro, idolatra imagem. Os mentirosos, né? Que mentem, que dizendo que dízimo é dinheiro. A parte que lhe cabe é o lago de fogo, entendeu? Aqui tá os afeminados tá aqui no lago de fogo, não, né? Tá o quê? Tá padres, pastores, tá tudo aqui, né? Idólatras, mentirosos, né? Agora os afeminados tá aqui no lago de fogo, não, entendeu? Os afeminados, ele não tá no lago de fogo por conta da sua sexualidade, né? Agora, quando ele se torna impuro, né? Impuro, abominável, porque quando ele se torna, ele veste roupa de mulher, ele descumpre a lei de Deus. Não é o seu ato sexual que descumpre a lei de Deus, é o ato de vestir roupa de mulher, entendeu? Que um homem, como é que está escrito lá, né? Está escrito o quê? Que o homem não se deite, né? O homem não se deite com outro homem
como se fosse mulher, ou seja, vestido de roupa de mulher, entendeu? E por quê? Porque fere a lei de Deus, né? E fere essa lei aqui, né? Essa aqui é um homem não usará roupa de homem, o homem não usará roupa de mulher, né? Nem a mulher vestirá roupa de homem, entendeu? Aí por ferir isso aqui se torna abominável, entendeu? Aí para concluir sobre os eunucos, né? Os eunucos, aqui homens. Qual é o conceito de eunucos, né? Homens que não se casam com mulheres, né? Aí, aí tem três tipos de eunuco, né? Por motivo natural, né? São os que nascem eunucos, né? Por motivo religioso ou provocado por uma ação humana, né? São três tipos de eunuco. O conceito de eunuco é o que? Eunucos são homens, né? Que não se casam com mulheres, né? Por motivo, né? Natural, religioso ou provocado pela ação humana, né? Os eunucos. Aqui é Mateus 19, 10, né? Aí tem um contexto que está se referindo aos homens casar com mulher, né? Está se referindo que a mulher está ligada ao marido e quando ele tiver vida, né? Aí, se essa é a condição do homem relativa à sua mulher, não convém casar, né? Porque se tem mulher separada, né? Mulher separou do homem, ela não pode mais ter outro marido. Entendeu? E todo aquele que casar com ela comete adultério, segundo a lei de Deus. Entendeu? Aí aqui tá o que? É o contexto. Aí Yahshua respondeu, né? Nem todos são aptos para receber, né? Para receber este conceito, né? Ou seja, de casar, né? Quem não são aptos, né? Os homossexuais. Por quê? Porque ele não tem desejo por mulher. Mas apenas aqueles a quem é dado, né? Ou seja, os heterossexual, né? E homossexual é aquele que deseja o sexo, o seu próprio sexo, né? E o heterossexual são homens que desejam o sexo oposto. No caso, onde Alcha fala, respondeu, né? Nem todos são aptos a receber este conceito de casar, né? Nem todos, né? Quem são? Mas apenas aqueles a quem é dado. Então, uns são dados o conceito de casar e outros não, né? Aí é onde ele continua, né? Por quê, né? Há eunucos de nascença. Quem são os eunucos de nascença, né? Eunucos é aquele que não se casa, né? Que não tem o conceito de casar com mulher, né? Há eunucos de nascença são os afeminados, né? Os homossexuais. Aí há eunucos a quem os homens fizeram tais, né? Quem são esses que os homens fizeram tais, né? São que os homens provocaram, né? A ação humana provocou ao outro, né? E há eunucos que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, né? Quem é apto para o adquirir, o admita, entendeu? Aí o primeiro tipo de eunuco, né? São homens, né? Homens que Deus não concedeu na natureza o conceito de desejar uma mulher, né? Para casar. Como está escrito em Mateus, né? 19:11, né? Que uns são aptos e outros não são aptos ao casamento, né? Com uma mulher, entendeu? O homossexual, eles são os eunucos de nascença, né? Porque eles não nasceram com o conceito para ter um casamento, né? Eles não sentem desejo por mulher. Porque falam aí que tem homossexual que nas igrejas, né, diz que deixou de ser homossexual. Ele nunca vai deixar de ser homossexual, porque sempre o desejo dele natural é um desejo natural que Deus concedeu para ele, né? Aqui quando se fala aqui o segundo tipo de eunuco, né? Homens que por intermédio de outros homens foi incapacitado a casar, né? Ou seja, de uma prática de praticar uma relação sexual com uma mulher, né? Por causa da ação da amputação do pênis, né? Então, homens que por intermédio de outro homem, né? Foi incapacitado de casar, né?
ou seja, de praticar relação sexual com uma mulher por causa da amputação do pênis. É o segundo tipo de eunuco, né? São eunucos que os homens a quem os homens fizeram tais, né? Através de ação humana, aquele homem se tornou eunuco, né? Quando ele amputa o pênis de outro. E aqui também o terceiro tipo de eunuco, né? Aquele que se faz eunuco por causa do reino dos céus, né? É o caso do apóstolo Paulo, né? Que não casou com mulher, né? Para dedicar-se à sua vida por causa do reino dos céus, né? Porque no caso ele praticou o celibato. O que é o celibato? Celibato é o estado em que determinada pessoa se compromete a não se casar, né? No caso, o apóstolo Paulo, né, quando ele é aqui em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 9:5, né? Ele está falando sobre os direitos, né? Do direito de ter uma mulher, né? Como os outros apóstolos, né? O direito de ter uma mulher como os outros apóstolos tinham, né? De ter uma mulher como os outros apóstolos, porque os outros apóstolos andavam com mulher, e no caso, quando a gente pega o entendimento ali, o apóstolo Paulo, ele não tinha mulher, entendeu? Porque ele se fez eunuco, ele não se casou por conta do reino do céu, né? Ou seja, ele não se casou, né? Não se casou, que o contexto de eunuco é qualquer homem que não se casa, né? O homem que não teve mulher, né? No caso aqui, tem o eunuco de nascença, o eunuco que os homens fazem, ele é eunuco, né? Aquele que é provocado, né? Um homem que arranca o pênis do outro, né? Provoca, né? Que nem teve, tem um contexto aí na história, né, de reis, né? Que mandava arrancar os testículos do outro, né? Para tornar aquele rapaz eunuco, né? E os que se fazem eunucos, no caso do apóstolo Paulo, é porque ele não quis casar, né? Porque a sua vida foi dedicada à obra de Deus, o que de ter a missão, né? Ele ali estava sendo perseguido, né? Perseguido, sofrendo sobre sua missão, né? E ele declara que não tinha mulher, né?